Fala, jovem! Como é que você tá? Estou muito feliz de ter você aqui nesse vídeo. É uma honra muito grande para mim ter você aqui ouvindo, assistindo esse vídeo. E sabe, quando nós olhamos hoje para como está o nosso mundo, como o mundo ele está à nossa volta, nós percebemos que, querendo ou não, se você mesmo olhar, muitas pessoas elas têm vivido sem um propósito de vida. Muitas pessoas elas vivem só por viver. Não sabem de verdade o porquê estão nessa terra, por que estão aqui. Quem sabe você mesmo chegou nesse vídeo e talvez esteja sem um propósito de vida, talvez não sabe nem o porquê está vivendo, mas tem uma palavra para você, tem uma palavra para o seu coração. E a Bíblia, ela nos conta uma história, na verdade Jesus nos conta uma história muito interessante sobre o filho pródigo. Nessa história, Jesus ele fala a respeito de um pai. Então, esse pai ele tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo. E esse filho mais novo chega um determinado momento na casa do pai que ele ali insatisfeito com ou aonde ele estava ali, ele insatisfeito com aquela situação que ele estava, ele decide pedir a parte da herança dele para o pai, mesmo o pai estando vivo, ele decide pedir a parte da herança para o pai e ir para uma terra muito longe, muito distante da onde ele estava ali. E então ele faz isso e o pai, como o amava muito, fez aquilo que ele pediu. Então ele separa a parte da herança, entrega para o filho e o filho vai para muito longe, achando que lá ele seria feliz. Então ele chega nessa terra distante e lá ele vive da forma como ele tanto gostaria de viver. Então ele vive e gasta tudo que ele tem. Tudo que ele tinha, ele gastou naquele momento, seja com tudo aquilo que ele sonhava para fazer. E é assim também nos nossos dias atuais. Então, às vezes você acha que no mundo você vai ser feliz, assim como esse filho pródigo, esse filho mais novo, achou que ele ia ser feliz. Então, quer seja muitas vezes na bebida, muitas vezes na droga, na pornografia, em tantas outras coisas, isso parece ser bom naquele momento, assim como pareceu ser para o filho. Mas a história ela continua e ela nos conta que chegou um determinado momento na vida desse filho em que ele se viu sem nada. Tudo aquilo que ele tinha, ele gastou. E ele já estava sem nada, assim. Ele ficou como um pobre. Já não tinha mais bens nenhum, tudo aquilo que ele recebeu passou, gastou tudo. E aí, sabe o que é mais interessante? Eu faço uma pergunta para você. Se você for ler esse texto, se você tentar observar, você percebe que, com certeza, aquele filho, ele tinha muitos amigos no momento em que ele estava bem. Talvez você também passe pela mesma situação. Você tenha muitos amigos no momento bom, mas aí chegou naquela situação ruim, quando ele perdeu tudo, ele já não tinha mais nenhum amigo junto com ele. Os amigos todos se foram. Ele se viu sozinho. Tanto é que ele precisa chegar para alguns moradores daquela terra para pedir ajuda para eles, porque nenhum amigo dele queria ajudar. E assim no mundo também, muitos desses seus amigos e colegas, às vezes eles não estão preocupados propriamente com você, mas com o que você tem a entregar. E esse é o grande problema, porque chega na hora da dificuldade, aí você vê que as pessoas na verdade não estavam com você. As pessoas na verdade não estão com você. Então, assim o filho pródigo se viu e ele chega para falar com os moradores daquela terra e até que ele consegue ir trabalhar com os porcos, né? Uma situação já muito ruim. E mesmo assim ele vai lá e como ele não tinha nada, ele queria pelo menos se alimentar com a comida dos porcos, mas nem isso eles davam para ele. Tamanha era a necessidade, a dificuldade que ele estava ali e ninguém queria ajudar ele. Então, muitas vezes no mundo, quem sabe você passa pela mesma situação. Você se vê sozinho, você se vê triste,
ou às vezes se vê com muitos complexos e dificuldades, assim, quer seja depressão, ansiedade, todas essas coisas que nos afligem nesse século, né? Afligem essa nossa geração. Tudo isso é uma coisa que nós passamos, mas existe uma solução para você. Existe uma solução assim como foi para o filho pródigo. Então, quando ele vê naquele momento que ele já estava extremamente mal, ali é como se tivesse um estalo na mente dele e ele se lembra o quão bom era na casa do pai. O quão bom era ele estar lá junto com Deus, que na verdade aquele pai ali representa o próprio Deus. Então ele entende ali que o quão bom era ele estar junto com o pai. E aí ele, naquele momento, decide realmente voltar para a casa do pai, ele decide voltar. E é interessante que ele até ensaia um discurso, porque a mente dele ali já julgando ele, já dizendo que ele não era merecedor, assim como provavelmente a sua mente também diz a mesma coisa, que você não é merecedor, que você não merece esse amor, que você não é amado, mas a palavra de Deus nos prova o contrário. Se você vai ler, ela prova exatamente o contrário disso, porque foi o que aconteceu. Então o filho ele decide voltar para casa, e quando ele decide voltar, que ele já está ali no caminho, chegando perto, o pai avista ele, e quando o pai avista ele, o pai já sai correndo para ir ao encontro dele. E quando o pai chega, o pai abraça ele, o pai beija ele, e isso é um grande exemplo para você também, é um grande exemplo para mim, para dizer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ama a sua vida, o quanto Deus ama cada um, inclusive até mesmo a sua família. E mesmo que você não se ache merecedor, aquele filho não se achava merecedor. Mesmo assim, o pai amou ele. Mesmo ele gastando tudo que o pai tinha dado para ele, o pai amou ele. O pai não estava interessado nos bens materiais, mas o pai estava interessado na vida, no coração do filho. E Deus da mesma forma, ele está interessado em você, e ele te ama muito. Ele ama a sua vida e ele está disposto para ser como um amigo para você. Então, se você está passando por uma dificuldade, às vezes na área emocional, assim como na nossa geração isso tem sido muito comum, ou às vezes na sua própria vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou em tantos outros lugares, se você está passando por uma dificuldade, o Pai, ele te ama e ele pode te ajudar. Ele pode ser um amigo nessa dificuldade para você, ele pode ser aquele que vai te ajudar, que vai ser aquele que não vai te abandonar, porque esses amigos do mundo, às vezes esses colegas, eles estão interessados muitas vezes naquilo que você pode entregar, mas o pai é ao contrário, o pai não está interessado naquilo que você pode entregar, mas sim no seu coração e em você. Por isso o pai te ama muito, e eu creio que se essa mensagem falou com você, essa mensagem sobre o filho pródigo e a importância que nós temos que entender o quanto Deus ele nos ama, porque isso é de verdade o que vai nos trazer paz, é o que vai nos trazer alegria, é o que nos vai trazer um sorriso verdadeiro e nos vai preencher o coração, porque assim como o filho pródigo, quando ele gastou tudo, ele se viu vazio no coração dele, ele se sentia ali solitário, que ele não tinha ninguém. E Deus, quando nós nos encontramos de verdade com Ele, com esse amor, com essa graça dele, Ele nos preenche, nós de verdade nos sentimos felizes e nos sentimos em paz. Amém? Então, se essa mensagem ela falou com você, se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria que nesse momento, rapidamente, seja você a primeira vez que está escutando falar sobre esse Deus, ou se você já ouviu falar, já conhece, eu gostaria que, de coração, você, nesse momento, claro que dentro das suas possibilidades, você fechasse os olhos para que nós pudéssemos fazer uma breve oração e aí nós já terminamos, tá bom? Então, se você puder fechar os seus olhos comigo nesse momento e que você possa repetir também essa oração, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço por esse momento. Eu escutei a tua palavra e eu reconheço que preciso de ti, Senhor.
Eu reconheço que não sou nada sem Ti e que sou pecador, Senhor. Por isso, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu fiz e te peço, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, Deus. A partir de hoje serei diferente, Senhor. Eu quero estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração, estou muito feliz por você. Estou muito feliz por você ter assistido essa mensagem. Eu creio que Deus falou com você. E se você sentir no seu coração, assim como ela falou contigo, se você quiser compartilhar para outras pessoas, porque o Evangelho ele não é somente sobre nós, mas é sobre o próximo. E nós levarmos essa mensagem para as outras pessoas. Então, se você quiser compartilhar com mais amigos e colegas, fique à vontade. Essa é a mensagem, tá bom? Nós nos vemos na próxima. Até mais. Fique na paz do Senhor.